Bom dia, olha eu aqui de novo, certo? Eu estou ali na tela exibindo aí, não sei se vai ter cancelamento aí, certo? Mas é aí um trailer, né, do filme Troia, certo? Com Brad Pitt, certo? Eu vou tentar variar por aqui. Eu percebi que esses meus textos, certo? Eles são mais irônicos, né, do que científicos, certo? E eu creio que isso aí cai no campo da filosofia, né? E ali e acolá eu misturo filosofia com direito, tá certo? A ironia tem alguma coisa a ver também com a literatura, com a arte literária, tá certo? E me dá assim, então uma válvula de escape para ser um pouco genérico, sabe? Não ficar preso a dogmas jurídicos, principalmente, que eu tenho a formação, né, na área jurídica, certo? E me dá liberdade de variar, tá certo? Mas ali, o filme é Troia com o Brad Pitt, certo? E nesse momento temos ali o Agamenon, certo? Que era o rei, um rei aqueu. Eu acho que os aqueus era a etnia grega mais forte na época, certo? Ele era da cidade de Micenas. As cidades eram reinos. Creio eu, né, que com a força dele, sabe, com os poderes que a família dele tinha, sabe, reuniu um exército aí, sabe, de milhares de soldados, e ele partiu para um plano imperialista ali na região, certo? E nesse momento ele está na Tessalônia, né? Ali está aparecendo o gigante Boagrios, que é o campeão dos Tessalonicenses, dos Tessalônicos. Eu não sei se Tessalônia e Tessalonicense, se a Tessalônia é a mesma dos Tessalonicenses de São Paulo, o apóstolo, entendeu? Não sei, é uma coisa de verificar. Mas esse aí é Boagrios, certo? Um gigante, aí talvez mais de 2 metros de altura, talvez fosse comparado ao Golias, né, do texto bíblico, certo? Que Davi teve que enfrentar. E quem enfrenta aí Boagrios, que é esse gigantão aí, sabe? É Aquiles, que é um herói grego, certo? Um herói como Jesus foi um herói também para os seus seguidores. Os judeus esperavam e esperam até hoje, né, porque Jesus não valeu, por um herói, certo? Um herói parecido com Moisés, que tirou os hebreus lá do jugo dos egípcios, entendeu? E até hoje tem aí judeus, sim, os judeus, né, que Jesus, ele se enquadra, ou esse herói, né, que os judeus esperam, né, ele está dentro do campo da religião, tá certo? Um sujeito do campo da religião e da política, é um sujeito que vem resgatar, né, os judeus aí né, das vicissitudes da vida, das políticas escrotas, tá certo? Mas assim, eu queria falar desses sujeitos aí, falei de Boagrio, falei de Agamenon, sim, foi o irmão de Menelau, Menelau o chifrudo, certo? Que perdeu a irmã para ir para o Paris, né, que era irmão de Heitor, certo? Paris que matou Aquiles, um semideus, entendeu? A mãe dele é, transou, eu não sei qual foi dos deuses, não sei se foi com Apolo, se foi com o safado Zeus, entendeu? E eu tô aqui variando, acho que eu tô misturando, tá certo? Coisas com coisas. De repente eu tava pensando em Alexandre, tá certo? Mas a mãe de Aquiles também transou, tá certo? Com um deus aí, ou um deus transou com a mãe de Aquiles, razão porque ele é considerado semideus, meio deus e meio humano, tá certo? E que quando ele foi né, levado, sabe? Assim que ele nasceu, ele foi banhado nas águas de um rio, do rio, não vem agora o nome, mas está na ponta da língua. E a mãe, para mergulhar o guri, sabe, nas águas, entendeu? Segurou ele pelo calcanhar e foi a única parte que não molhou nas águas do rio, que não vem o nome, mas a gente pode ver. E assim ele ficou com uma parte vulnerável, que diz a lenda, tá certo? Outros dizem que, na verdade, ele morreu em conta de uma flecha envenenada que atingiu ali a região, né, do tornozelo, etc e tal, entendeu? Mas o fato é que Aquiles foi um semideus e ele acabou de matar Boagrios ali no filme, certo? Enfiou, né, a espada dele curta, certo? Bem por cima do ombro, sabe? E penetrou, vai ver, no coração de Boagrios, um gigantão, sabe? Que levou farelo, né?
E Aquiles, então, é esse sujeito aí, sabe? É um campeão, entendeu? E eu quero voltar mais atrás e eu me lembro, sabe, que quando a gente faz planejamento estratégico, você pode escolher a situação e você pode escolher os fatos remotos, tá certo? Quando você escolhe a situação, você quer corrigir ocorrências ali concretas que se põem à frente, tá certo? Então você faz o planejamento estratégico situacional. No caso aí, a minha abordagem, ela vai buscar os fatos remotos, supostamente existentes na história, tá certo? Não se sabe se Boagro existiu, ele acabou de sair da tela, tá certo? E eu vou ficando por aqui, na tela, depois, para não atrapalhar aqui a minha narração, entendeu? E assim, estou falando de Aquiles, mas na verdade eu queria falar dos heróis da humanidade, e desde quando o homem se põe no mundo, sabe, ali saindo ali na idade, na pré-história, entendeu? Quando ele era coletor, né, de alimentos na mata, sabe, na ravina, sabe, e era caçador também, entendeu? E havia sempre um líder no grupo, né, no grupo familiar, né, que comandava, certo? E esse líder até hoje, tá certo? Netanyahu, por exemplo, pode ser um desses líderes, Biden pode ser um desses líderes, Lula pode ser um desses líderes, tá certo? Esses campeões, cada qual com as suas qualidades, como fala o outro aí, com as suas idiosincrasias, entendeu? Com seus recursos, com seus métodos, entendeu? Mas o fato é que sempre no grupo tem um líder, tem, sabe, alguém que se destaca, entendeu? E essas figuras aí que eu falei, o próprio Boagrius, né, era um líder também, sabe, um gigantão líder. Golias foi um gigantão líder, certo? Davi foi resgatado por Samuel, que era um profeta, sabe, lá dos campos de pastoreio, sabe, para se tornar líder, entendeu? Mas foi um líder assim meio, ele estava mais afim das artes do que da guerra, entendeu? Já o filho dele, um cabeludo aí, que eu não vou lembrar o nome, sabe? Era mais dedicado às artes da guerra, entendeu? Não veio o nome agora. Mas assim, fiz uma conexão lá do passado remoto, tá certo? Com o presente aqui, quando eu falo de Netanyahu, sabe? Falo das lideranças do Hamas. Hoje a notícia que corre é que uma liderança mulher, certo? Foi assassinada pelos israelenses, né? Ela era uma militante do Hamas, né? E foi assassinada, se descobriu, eu não tenho aqui os detalhes de como ela foi assassinada, provavelmente num ataque à bomba, não sei. Mas assim, também era uma liderança, tá certo? E mulher, né? Aí nessa hora não se cabe aqui fazer essa guerra de gêneros aí, tá certo? Agora na resolução que se votou na ONU, né, onde o Brasil propôs aí né, um documento, uma norma, sabe, para que cessasse o fogo lá na Palestina, entendeu? Entre israelenses e o povo palestino. E a diplomata que representa, né, os Estados Unidos lá no Conselho de Guerra da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, é uma mulher, é negra, eu tenho o nome dela aqui, tá certo? Deixa-me ver, Johnson, é, cacete, onde é que está o nome da Johnson, né? Sim, está aqui, Linda Johnson, certo? E ela é embaixadora, né, dos Estados Unidos ali na ONU, certo? E é negra, tá certo? E é mulher, tá certo? Então essa questão, Aquiles é homem, Boagrius era homem, sabe? Então essa questão de gênero eu acho que não cabe aqui colocar, tá certo? Independentemente dessas questões identitárias, entendeu? O ser humano é para se definir distinguindo dos outros seres, tem uma série de traços, tá certo? Que são os tais traços identitários. No mundo das palavras, a gente tem o mesmo recurso, né, de enxergar na construção das entidades linguísticas, das entidades de forma, traços que identificam, né, ali cada elemento, sabe, que adquire a sua conformação de ser no mundo das coisas e dos seres, tá certo?
e no mundo aí, né, dos seres que estão na superfície, que se movimentam, dos seres vivos, se costuma fazer classificações, e para isso se usa de chamados traços ou critérios, sabe, que vão ali conformando e dando para nós as ideias, assim, né, do que é a coisa, a descrição, para facilitar uma compreensão, e aonde nós chegamos a formar os conceitos que entram na cabeça e que vão para o mundo da linguagem, tá certo? E que nós exteriorizamos. Hoje essa questão chamada identitária se prende nessa forma de organizar o pensamento, formas de organizar o conhecimento, né? E muitas vezes queremos fazer imperar esses conceitos identitários para dar supremacia, para dar protagonismo, entendeu? Quando na verdade o ser humano é ser humano, né? Pouco importa o traço identitário que aparece aí no meio concreto, sabe? Seja homem, seja mulher, seja da cor preta, seja da cor branca, tá certo? São traços que são traços passageiros, traços aí que fazem parte da contingência humana na superfície, né, que não podem adquirir a natureza de traço essencial. O essencial mesmo é ser humano, pouco importa o traço identitário. Eu estou aqui fazendo essa variação aí, correndo o risco, né, de emitir opinião, tá certo? E já saio do campo aí, né, da ironia, das artes, tá certo? Para entrar no campo filosófico propriamente dito, do campo da sociologia, tá certo? Do campo da antropologia, sei lá o quê, entendeu? Mas assim, me arrisco a fazer. Mas eu falava de Boagrios, falava de Agamenon, que também foi um líder, certo? Ele era era o rei da cidade de Micenas, irmão do corno, chamado Menelau que perdeu a mulher Helena, uma gostosona, sabe, para pro Paris, que era irmão de Heitor que foi assassinado por Aquiles, e por aí vai. Estou falando só de gente aí, sabe, que se distinguiu, né? E tem um sujeito na nossa história, de ontem para hoje, sabe, ou de anteontem para ontem, sabe, foi votado lá no Congresso, um tal de relatório, de uma tal CPMI, de uma entidade que apurou crimes aí, CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, certo? Que apurou ilícitos ocorridos nos últimos 4 anos, certo? E principalmente no dia 8 de janeiro agora de 23, mas que não se quer esse ato isolado e se vai para trás e se encontra, né? Se encontra, tá certo? Um cidadão truculento, um Neandertal, certo? A gente vai buscar lá de novo a idade, a pré-história, certo? Que foi apelidado de Palmito, tá certo? Foi um garoto ali que nasceu numa cidade de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente pode lembrar, tá certo? E que quando garoto entrava na mata, sabe, na molecagem lá, como o Ernest também fazia isso lá em Altamira, tá certo? Nascido lá em Altamira é uma cidade ali, sabe, no centro-oeste do estado do Pará, né? Ali onde passa o rio Xingu, tá certo? E ele também andava pelas matas. E esse cara aí, sabe, um tal de Jair Bolsonaro, entendeu? Garoto, andava pelas matas. E eles descobriam, né, que tinha um produto lá na mata, sabe, de uma palmeira chamada saizeiro, lá no Maranhão eles chamam com outro nome, Jussara, tá certo? E você corta ali, lá onde nasce o cacho, lá no topo, né, da árvore, sabe? Tem ali uma parte mole, né, que você vai cortando, cortando, e chega no miolo. Esse miolo é o palmito, sabe, que tem valor no mercado. É um comestível, é um produto da floresta, é um produto da mata, tá certo? E se vende, se compra, tá certo? Esse cara, esse tal de Jair Messias Bolsonaro, moleque, fazia isso, catava palmito na mata e ganhou o apelido de palmito. Diz que, né? Tá certo? Mas esse tal Palmito aí, esse tal de Jair, tá certo? É uma dessas espécies aí de líderes aí, sabe, que surgiu aí, sabe, no mundo, né? Machos alfa, entendeu? Machos alfa no comando, se alistou no exército, fez a academia, uma academia da AMAN, certo? Onde forma militares, entendeu? Só que ele conseguiu chegar ao posto de tenente,
certo? Com muita dificuldade, sabe? Um cara que não aceitava muito as regras, sabe? Um cara que se insurgia contra as normas. E nas forças militares, sabe? As normas são fundamentais por questão de disciplina mesmo e de organização. O militar ele tem que ser um cara disciplinado, tá certo? E esse sujeito não tinha nada a ver com isso, foi um insubordinado o tempo todo, certo? E terminou entrando na política, né, e foi eleito presidente, certo? E praticou muitos crimes, inclusive golpe, tá certo? Esse cara não acreditava no voto, na democracia, pregava o tempo todo, dizia que um povo não pode ser guiado por voto, voto eleitoral, entendeu? Tem que ser na marra, tem que ser no golpe. E aí, com essas ideias, ele falou isso, tem vídeo gravado, certo? E com essas ideias ele surgiu no mundo da política no Rio de Janeiro, ele sendo paulista, certo? A cidade onde ele nasceu era de São Paulo, mas ele terminou indo parar no Rio de Janeiro, tá certo? E não sei se é lá no Rio de Janeiro que está a mãe, entendeu? E ele foi ficando por lá e por lá, de lá saiu tenente, foi promovido a capitão por ato de insubordinação, entendeu? Mas saiu, foi desligado da força, entendeu? Por conta de indisciplina e para não piorar a situação dele, certo? Fizeram a reforma dele, que é o nome que se dá para quem é nas forças militares são afastados, eles se afastam por reforma, entendeu? E ele foi afastado por reforma no posto de capitão e se meteu na política, foi vereador, foi deputado, não sei se foi deputado estadual no Rio de Janeiro, mas deputado federal eu sei que foi, sabe? E lá em Brasília criou muita confusão, sabe? Com aquele jeito dele insubordinado, indisciplinado, sabe? Desrespeitoso, um cara violento, um cara truculento, um neandertal. E quando assumiu a presidência, continuou, né, com os mesmos rompimentos, tá certo? Eu queria usar uma outra palavra, certo? Rompantes, né? Ele continuou com os mesmos rompantes, um cara indisciplinado, grosseiro, mal-educado, sabe? Enfim, né? Mas ele é um cara que dá votos, né? Os que estão ao redor dele, sabe? É um cara que dá votos. Tanto que ele conseguiu amealhar votos e hoje detém, sabe? No Brasil ainda, sabe? Né? Tem uma parte da população brasileira, sabe? Que acredita, né, nas idiosincrasias dele, sabe? No modo dele ser, entendeu? Políticos oportunistas que ficam ao redor dele em partidos aí que dão sustentação para esse modo de ser, tá certo? Mas o cara, enquanto foi presidente, ele praticou, né, o que se denomina hoje, um neologismo aí, designado neopolítica, necropolítica, sabe? A política da violência, que tem a pulsão da morte como valor absoluto, entendeu? E, por exemplo, a questão da praga da Covid, né, que matou quase 800 mil brasileiros aqui, sabe, no país, sabe, se deveu à ação dele porque ele estava na presidência. Ele assumiu a presidência em 2019, em janeiro de 2019, e a Covid se instalou no Brasil a partir de 2020, sabe, pegou pesado 2020 e 2021, matando quase 800 mil brasileiros, 25% disso lá em Manaus, sabe? Matou amazonense pra caralho, sabe? Principalmente manauara, eu já vivi em Manaus, sabe? Eu sei como é que é aquela cidade lá, entendeu? E não sei como é que é a cabeça desse povo, sabe? Dos manauaras, entendeu? Eu tenho 2 filhos manauaras. Mas o fato é que esse cara, sabe, não acredita em sociedade governada pelo voto, presidida pelo voto, que é o que a gente chama de Estado democrático de direito, certo? E desde o começo, sabe, ele atentou contra a democracia, sabe, contra o Estado democrático, né? E por isso ele foi acusado no relatório da CPMI como o maior de todos os mentores intelectuais. Tá certo? Ou foi o grande mentor intelectual, e acompanhado, salvo engano, de 61 generais, entre os quais Braga Neto e Augusto Heleno, sabe? Walter Braga Neto e Augusto Heleno, que foram generais. Eu não sei como é que esses generais se submeteram a um capitão, sabe? Exceto se não for pela crença no dinheiro, sabe? Não dá para admitir como é que general se submete e bate continência para capitão. É foda isso aí, sabe? O dinheiro é foda, o dinheiro corrompe, o dinheiro nivela, certo?
E Aquiles, por exemplo, ele acreditava, era um cara assim que tentava ser correto, sabe? Acreditava, era um sonhador, sabe? Um guerreiro, sabe? Fudido, entendeu? Que acreditava na honra, sabe? Acreditava na glória, queria passar para a história, entendeu? E só passa para a história quem é herói. E Aquiles quis ser herói. Esse puto aí que eu tô falando aí, esse tal de Palmito, sabe? Ele se perfilou como sendo, sabe, um anti-herói, sabe, um cara que não acreditava na honra, talvez quisesse glória, entendeu? Mas a glória dele era o dinheiro, tá certo? E ele foi passando, né? Ele é um cara de extrema direita, sabe? Os valores dele são valores reacionários, né? Ele move a história para trás, sabe? Talvez seja um medievalista, tá certo? Aí você vai voltando, voltando, voltando e aproveitando tudo que de ruim, sabe, a história produziu, é o que ele acumula, sabe? Aí você pode cair lá no tempo dos Neandertais, não tem problema nenhum, sabe? Onde imperava a força, sabe? Né? Os dentes, sabe? As garras, os músculos, entendeu? E por aí vai. A extrema-direita, para mim, eu acumulo essa visão, sabe, para explicar dessa maneira. Tem hoje um cara de extrema-direita, o profeta da extrema-direita, que se chama Steve Bannon, né, um estadunidense aí do caralho, onde ele acumula dinheiro. Né? No tempo do Trump, ele foi assessor do Trump para assuntos eleitorais e para assuntos políticos também. Eu acho que ele foi uma espécie assim, sabe, de Maquiavel, entendeu? Maquiavel foi um intelectual, um sujeito aí que amealhou algum conhecimento nas universidades práticas da vida, tá certo? E se apresentou para uma família de italianos aí no poder. Não vou lembrar o nome do sujeito agora, mas eu fico devendo e falo depois, não tem problema nenhum. Mas o Maquiavel, ele entrou na história assim como sendo, né, uma pessoa aí que sugeria métodos e métodos de violência, tá certo? Para quem quisesse governar, né? E de repente nós estamos aí falando de Braga Neto, falando de Augusto Heleno, que foram os assessores, né, de violência do Cavalão, tá certo? Mas ele talvez nem precisasse tanto. Mas de qualquer maneira teve esses sujeitos aí como assessores e conselheiros, entendeu? Mas não era dessa coisa que eu estava falando, né? Mas tudo bem, vamos avançando. Então estou falando aqui que 61 generais, né, foram também condenados pela CPMI, tá certo? E, e assim chegamos, hoje temos também um desses truculentos neandertais hoje no governo de Israel, um sionista, mas na verdade não é que essa história de sionismo para mim é dinheiro, sabe? Sionismo, sabe, é grana no bolso, é poder, sabe? É um conceito aí, sabe, ideológico, sabe, que pessoas aproveitam assim só para a título mesmo, só de nome, sabe? Mas na essência, o que esse pessoal quer mesmo é dinheiro, e nisso se unem todos sionistas e imperialistas. Biden, que é o chefe do imperialismo mundial hoje, esteve lá em Israel, sabe, e foi levar apoio, né, para o sionista Netanyahu, mas na verdade eles estão todos juntos e misturados nessa guerra por territórios, tá certo? O que nós temos ali nesse momento ali na Palestina, sabe? A guerra por territórios. Agora não dá para entender, se for ver assim, sabe? Essa tal de limpeza étnica, sabe? O que querem mesmo os israelenses ali, sabe? Ali diante do território da Palestina, querendo ali, sabe, acabar com a raça dos palestinos. Não dá para entender que é uma merda, sabe? Uma merda de território. Não dá para entender e aquele território não vale tudo isso, sabe? Mas o diabo é que os israelenses estão ali encravados numa porção de terra, sabe? Que o território da Palestina não é todo deles, entendeu? E então, de certa forma, justifica essa merda de terra que eles querem para si, sabe? Não sei para quê, entendeu? Eu acho que eles cometeram um erro se atirando ali, se encravando ali naquele território e agora estão sem saída, sabe? E ali os palestinos estão enchendo o saco, sabe? Aí se faz aí o que eles chamam hoje, né? Essa limpeza étnica, sabe? Porque os palestinos, os árabes que estão ali, digo melhor, os palestinos que estão ali são árabes e eles estão enchendo o saco. Estão morando, fazendo construções verticais porque não podem ter construções horizontais, entendeu? Porque não tem terreno, bicho. Não tem terreno, tá certo? E essa limpeza étnica aí que é vital para os israelenses estabelecerem melhor ali, na verdade,
quando se coloca diante do que se passa hoje no mundo da geopolítica, sabe? E essa guerra por território é hoje uma guerra geopolítica, e nesse sentido, essa guerra por território e geopolítica é mais para garantir, tá certo? Ali, naquela região, um Estado armado, um exército bem armado, sabe? Forças de guerra bem armadas, entendeu? Para garantir ali um ponto, sabe? Garantir ali um local, um posto, sabe? Ali para se fazer ali resistência, para se fazer presença, tá certo? Mas é isso aí. No tempo de Agamenon também, sabe? O Agamenon quis promover uma guerra imperialista, reuniu todos os aqueus ali, sabe? Todos os reis ali daquela região, né? E inclusive aparece lá, tem lá um rei, né, Ulisses, né, que se tornou famoso também, era um rei de uma cidade lá, que agora não vem o nome, né, mas depois eu lembro, tá certo? Que tinha uma mulher, deixou uma mulher gostosona para trás, sabe? E foi fazer guerra, foi bater espada com os outros, entendeu? E tudo porque devia favores a Agamenon, sabe? E Agamenon apresentou a fatura e disse, bora comigo, sabe? E montaram aí, sabe, uma frota de 1000 navios, ou sei lá quantos navios, sabe? Foram bater em Troia, tá certo? Porque queriam aquele posto comercial, né, que era Troia, tá certo? Porque fazia parte, né? Enfim, esses caras estavam procurando o território, estavam procurando riquezas. Não tendo melhor o que fazer, eu acho, tá certo? Esse Agamenon. Então, assim, a gente chega, né, esgota, né? Falei da resolução da ONU, falei de Biden, né, em Israel, tá certo? Se diz aí que Biden foi a Israel porque o ministro que ele mandou, sabe, não conseguiu fazer o trabalho de convencer os árabes poderosos ali da região, sabe, a apoiar Israel, entendeu? E Biden foi lá, mas se diz que a saída do Biden foi mais para impedir, né, o avanço do Brasil no protagonismo mundial, tá certo? Foi Boaventura de Souza Santos, num livro que não vou lembrar o nome, sabe, que disse que o Brasil é o campeão da hora, tá certo? Ao longo da história, povos vêm se destacando, sabe, como sendo os campeões produtores da história, tá certo? Por exemplo, os egípcios foram desses tipos aí, sabe? Os próprios judeus, judeus? Não, judeus não. Os judeus nunca lideraram nada, certo? Eles têm essa história aí, né, do guerreiro deles aí, mas nunca lideraram nada. Os romanos sim, certo? Foram povos vitoriosos, né, no tempo, sabe? Temos os germânicos também ali, sabe, que chegaram a derrubar o Império Romano. Temos os otomanos ali, sabe, os turcos, né, também exerceram esse protagonismo coletivo, né, de povo, de nação imperial, certo, imperialista. Temos chineses, né? Eu não sei ali, sabe, se pode falar dos mongólicos, né, de Gengis Khan, sei lá o que, entendeu? Mas o fato é que nações no mundo se tornaram imperiais e protagonizaram assim o movimento da história, né? Os Estados Unidos são os últimos desses campeões, né? Depois da Segunda Guerra Mundial ele adquiriu musculatura e se apresentou para o mundo como sendo um desses campeões aí, sabe, de movimentação da história. E hoje, né, segundo Boaventura de Souza Santos, eu acho que ele faz essa busca na história. Quem inventou esse papo aí, eu estou lembrando agora, foi um filósofo alemão, sabe, de que há personalidades coletivas no mundo que movimentam a história. Inclusive esse cara aí, ele exclui os africanos, né, dessa história aí por acharem, né, com preconceito, que os africanos são raças inferiores, entendeu? Como é que chama ele? Friedrich... o cara que desenvolveu o método do materialismo histórico, certo? Mas deixa para lá, depois eu lembro desse escroto aí. Mas assim, o fato é que o Brasil seria o campeão da hora, certo? O protagonista da hora, e se vê levemente quem inventou isso, quem disse isso foi o Boaventura de Souza Santos, que está meio sujo aí na história, né? Por conta aí de um assédio que ele fez aí, foi denunciado. E assim, eu tenho um livro dele aí. E assim, né, então o Brasil seria o campeão da hora, tá certo? E a gente vem percebendo esses movimentos aí, não sei se Lula tem conhecimento disso, mas o Celso Amorim é provável que tenha, entendeu? E ele vem
né, transitando aí, sabe, e indo, entendeu? E o Biden sabe disso e percebe o povo dele decaindo, sabe, os chineses avançando ali junto com os russos e os otomanos ali, os turcos também, sabe? E o Brasil por aqui, sabe? E o Biden está desesperado, né? Porque está com ele a obrigação, sabe, de manter o país dele na liderança, entendeu? E ele está aí, sabe? O país dele está dando aí demonstrações, né, de fraqueza, entendeu? O Império Romano diz que foi programado para ser campeão durante 1000 anos, não chegou, certo? Os alemães, através de Hitler, tinham a pretensão também de ser um campeão aí de 1000 anos, né? De um Reich aí, de 1000 anos, sabe? Também não conseguiu. E o Brasil hoje é que mostra a cara, tá certo? E segundo Boaventura, ele está destinado a ser um campeão. E nós aqui, brasileiros, sendo filhos desse campeão. Bora ver no que vai dar isso aí, tá certo? Então é isso, tá bom? Eu queria voltar, por fim, né, a falar do poder das palavras, né? E o poder das palavras na boca de Linda Johnson, certo? Uma mulher negra, entendeu? Mas que ali, sabe, a negritude não valeu nada, mesmo porque ela não tem, bicho, não tem, a cor não tem nada a ver, cacete. A Johnson falou, sabe, é um boneco, uma boneca, falou que o Biden, ou o pessoal que está por trás do Biden, sabe, o pessoal aí, sabe, que comanda por baixo, que não aparece, que estão nas estruturas profundas aí, sabe, do poder político, sabe, do poder da grana, sabe, do poder do dinheiro, entendeu? A boca, a Linda apenas emprestou a boca, tá certo? A boca negra dela, sabe? Mas a ideia mesmo, a obrigação de falar, sabe? Estava nesses caras do underground, sabe? Da política e do capitalismo, entendeu? E a boca, quando foi aberta, proferiu, sabe, um voto, né, que foi contrário, né, entre 15 membros do Conselho, certo? 12 votaram na direção de suspender a guerra, dar um tempo aí, sabe, para a guerra, entendeu? Dois se abstiveram, entendeu? Inglaterra e Rússia. E o voto negativo, zero, sabe, foi justamente o voto dos Estados Unidos. E se diz aí que aquela embaixadora, sabe, estava, na verdade, verbalizando a voz de Biden, sabe, para ele poder aparecer, sabe, nem que fosse negativamente. Paro por aqui esse meu relatório de hoje, tá certo? Que não é relatório de CPMI, entendeu? Nem tem 1.300 páginas, como teve o relatório da Elisiane Gama lá no Congresso, tá certo? Meu nome é Ernest, peço que vocês aí deem aí um like aí, sabe? Se inscrevam no canal e compartilhe se quiserem. Mas você fica à vontade, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, tá bom? É isso aí. Valeu, bom dia.